Seja bem-vindo ao DVD do Campeonato Brasileiro 2006, o primeiro a trazer um conteúdo exclusivo da principal competição do melhor futebol do mundo. O pontapé inicial para o Brasileirão 2006 foi dado no dia 15 de abril, pela primeira vez com 20 clubes em sistema de pontos corridos, número considerado ideal pela CBF, tanto na primeira quanto na segunda divisão. 9 estados brasileiros tiveram representantes no campeonato. Além do título, os times tinham também como objetivos 4 vagas para a Libertadores, 8 vagas para a Copa Sul-Americana. Houve também a luta para não cair para a segunda divisão. No fim do campeonato, 4 times foram rebaixados para a Série B. Confira agora a história do Brasileirão 2006, com os capítulos principais de cada rodada. A primeira rodada não foi muito rica em números de gols. Foram 18 em 10 jogos, justamente a rodada com menos gols em toda a competição. A rede balançou mais vezes na vitória da Ponte Preta sobre o Palmeiras, no Palestra Itália, por 3-2. Destaque também para a vitória do Grêmio, que reestreava na elite do futebol brasileiro após conquistar a segundona. O tricolor gaúcho venceu o Corinthians, que defendia o título conquistado no ano anterior por 2-0 em Porto Alegre. O São Paulo também fez uma boa estreia, vencendo o Flamengo por 1-0 com um gol de pênalti de Rogério Ceni. Era o primeiro passo rumo ao tetracampeonato. Na segunda rodada, os artilheiros foram mais generosos, com 26 gols. Destaque para a goleada do Figueirense sobre o Palmeiras em Florianópolis, 6-1, a maior do campeonato, deixando o Verdão na lanterna e começando uma crise que culminou com a queda do técnico Leão. O líder neste momento era o Fluminense, que ao vencer o Goiás por 1-0, conseguiu a segunda vitória consecutiva. Mas o campeonato foi longo e a trajetória do tricolor carioca iria mudar radicalmente durante a competição. A terceira rodada foi marcada pelos primeiros clássicos regionais. O Santos venceu o Palmeiras por 2-1 no Palestra Itália. Com o resultado, o Peixe assumiu a liderança do campeonato e afundou ainda mais o Verdão na lanterna. Vasco e Fluminense empataram em 1-1. Além dos clássicos, 3 goleadas expressivas. Atlético Paranaense 4, Botafogo 0 no Maracanã. O São Paulo também venceu por 4-0. A vítima foi o Santa Cruz no Morumbi. E o Paraná deu de 5-2 no Grêmio no Pinheirão. Na quarta rodada, mais clássicos regionais. O São Paulo derrotou o Corinthians por 3-1. O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0. 3 times dividiam a liderança com 10 pontos. O Fluminense, que venceu o Paraná no Maracanã por 2-1. O Internacional, que foi à Arena da Baixada e ganhou do Atlético Paranaense, também por 2-1. E o Santos, que pelo saldo de gols ficava na ponta da tabela, após a vitória sobre o Fortaleza por 2-0. Na quinta rodada, o jogo mais emocionante foi Grêmio e Botafogo. O alvinegro chegou a abrir 2-0 de vantagem, mas permitiu a reação dos gaúchos, que arrancaram um empate no Maracanã. O Palmeiras, que havia perdido nas 4 primeiras rodadas, continuava sem vencer, mas desta vez conseguiu o primeiro ponto ao empatar com o Cruzeiro em 1-1. Destaque também para Internacional e São Paulo, que na ocasião eram os únicos brasileiros que ainda estavam na Libertadores. Os gaúchos venceram por 3-1 e estavam na vice-liderança, só perdendo o primeiro lugar pelo saldo de gols. O Santos seguia firme no topo da tabela, venceu a Ponte por 3-1, sem grande esforço, e com a ajuda do adversário, que fez 2 gols contra. Passamos já da metade desse segundo tempo, continua 0-0, Fluminense. Na sexta rodada, destaque para o duelo entre Fluminense e Santos.
O tricolor venceu por 1-0 com um golaço de Luiz Alberto, só que foi contra. Com isso, o líder passou a ser o Cruzeiro, que derrotou o Flamengo de virada por 2-1 no Mineirão. Os mineiros chegaram aos 13 pontos, a mesma soma de Santos, Fluminense e Internacional, mas ultrapassavam os adversários no número de gols marcados. O Palmeiras finalmente conseguiu a primeira vitória. Venceu o Santa Cruz por 2-0. Saiu da lanterna, dando lugar justamente ao time pernambucano. 3 jogos tiveram mais de 5 gols. Vitória do Goiás por 3-2 sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Figueirense tirou uma invencibilidade de 9 meses do Internacional no Beira-Rio, ao derrotar o Colorado por 4-2. Porém, o jogo de maior emoção foi Vasco e Corinthians, que fizeram um segundo tempo histórico com 6 gols. Os cariocas chegaram a abrir 2 gols de vantagem. Mas o Timão mostrou forte poder de reação, conseguindo a virada nos minutos finais. Vasco 2, Corinthians 4. A 7ª rodada foi a que teve mais gols em toda a competição. A rede balançou 38 vezes, com várias goleadas. Foram 5 jogos com mais de 5 gols, inclusive nos 2 clássicos regionais. O São Paulo venceu o Palmeiras no Morumbi por 4-1. No Maracanã, Dodô foi o destaque da goleada do Botafogo sobre o Vasco, também por 4-1, ao marcar 3 gols. Em Caxias do Sul, Juventude arrasou Santa Cruz, 4-1. A liderança continuava com o Cruzeiro, que também venceu de goleada, 5-1 na Ponte Preta, no Mineirão. O Fluminense foi ao Ceará e sapecou 5-2 no Fortaleza. Chegou aos mesmos 16 pontos do Cruzeiro, perdendo a ponta pelo saldo de gols. O Inter estava em terceiro, também com 16 pontos, mas atrás nos critérios de desempate após a vitória sobre o Corinthians por 1-0 no Morumbi. A 8ª rodada foi marcada por empates e poucos gols. 4 partidas terminaram sem vencedores. Destaque para o empate em 1-1 entre Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. O resultado tirou o Cruzeiro da liderança, que passou a ser do Fluminense, isolado na frente com 19 pontos, após a vitória sobre o Flamengo por 1-0, num dos clássicos da rodada. O outro clássico regional foi Santos e Corinthians na Vila Belmiro, vitória do Peixe por 2-0. A rede só balançou para valer na goleada do Paraná sobre a Ponte Preta em Campinas, 5-2. Resultado que tirou os paranistas da zona de rebaixamento e marcou o começo da ascensão do time às primeiras posições da tabela. A 9ª rodada foi marcada por uma nova mudança no topo da classificação. Pela primeira vez, o São Paulo assumia a ponta ao vencer o Fluminense por 1-0. Os paulistas estavam empatados com os cariocas com 19 pontos, mas superavam o Flu no saldo de gols. O tricolor paulista foi beneficiado também pelos tropeços dos adversários diretos na briga pela liderança. O Santos perdeu para o Grêmio por 1-0 no Olímpico. O Internacional empatou com o São Caetano no Anacleto Campanella, 1-1. O jogo com mais gols na rodada foi a vitória do Figueirense sobre o Botafogo no Maracanã, 3-2. A 10ª rodada foi a última antes da paralisação do campeonato por causa da Copa do Mundo. Destaque para o jogão entre Fluminense e Internacional no Maracanã. O Inter venceu por 3-2. Corinthians e Flamengo fizeram o jogo que reúne as 2 maiores torcidas do Brasil. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo levou a melhor e venceu por 2-0. O Timão seguiu numa crise e, na ocasião, estava frequentando a zona de rebaixamento. O São Paulo tropeçou no Juventude em Caxias do Sul. O empate em 1-1 tirou o tricolor paulista da liderança, que voltou a ser do Cruzeiro com 21 pontos. Os 3 últimos conquistados na vitória por 2-0 sobre o Fortaleza no Castelão.
11ª rodada. Depois de mais de um mês sem bola rolando no campeonato por causa da Copa, a 11ª rodada foi rica em gols. 31, média de 3,1 por jogo. O Paraná ajudou nesta média ao golear o Flamengo por 4-1 em Volta Redonda, subindo para o 5º lugar na tabela. Outros jogos também contribuíram para a boa média da rodada. O Fluminense venceu o Juventude em Volta Redonda, num jogo emocionante. O tricolor sempre esteve atrás do placar, mas conseguiu virar o resultado e venceu por 3-2. A partida com mais gols foi a goleada do Palmeiras sobre o Vasco no Palestra Itália, 4-2 para o Verdão. O Santa Cruz, que era o único time sem vitórias, depois de 10 rodadas, finalmente conseguiu vencer. Derrotou o Goiás no Recife por 2-1, mas continuava na lanterna. Na outra ponta da tabela, o Internacional chegava aos 24 pontos, após vencer a Ponte Preta por 2-0 no Beira-Rio. Mas a liderança continuava com o Cruzeiro, com o mesmo número de pontos que o Inter, porém com melhor saldo de gols, após a vitória por 2-0 sobre o Corinthians no Mineirão. A 12ª rodada teve vários clássicos regionais. O Vasco, com o time reserva, venceu o Flamengo por 1-0 no Maracanã. No famoso derby paulista, o Palmeiras derrotou o Corinthians também por 1-0 no Morumbi. Paraná e Atlético fizeram o clássico paranaense. Os paranistas levaram a melhor 2-1 e manutenção do time entre os que se classificaram para a Libertadores. No clássico nordestino, goleada do Santa Cruz sobre o Fortaleza no Castelão, 4-1, mas o time seguia na lanterna. Outra goleada de 4-1 foi a do Botafogo sobre a Ponte Preta em Volta Redonda. No Sul, o Inter perdeu para o Juventude em Caxias por 2-0 e desperdiçou também a chance de chegar à liderança, pois o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Goiás. Melhor para o São Paulo, que assumiu a ponta após vencer o Figueirense por 2-1 no Morumbi. O tricolor paulista chegava sozinho aos 26 pontos, com 8 vitórias em 12 jogos. Porém, o jogo mais emocionante da rodada foi o duelo tricolor entre Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Foram 8 gols, 7 deles nos últimos 27 minutos. O Grêmio saiu na frente e chegou a estar vencendo por 2-0. Mas o tricolor virou o placar e chegou aos 4-2, com um gol de Petkovic aos 42 do segundo tempo. Fatura liquidada? Que nada! Nos acréscimos, o Grêmio conseguiu marcar 2 gols, 4-4, placar final. É um dos jogos mais marcantes do Brasileirão 2006. A vitória mais expressiva na 13ª rodada foi o do Santa Cruz sobre o Flamengo, que atuou com o time reserva, pois estava disputando a final da Copa do Brasil. 3-0 no Arruda, a terceira vitória consecutiva do tricolor pernambucano. Paraná e Cruzeiro jogaram em Curitiba. O Paraná levou a melhor 1-0, chegando ao 4º lugar do campeonato, enquanto o Cruzeiro se mantinha na vice-liderança. O São Paulo confirmava a boa campanha, mesmo jogando com o time reserva, pois estava dando prioridade à Libertadores. Venceu a Ponte em Campinas por 3-1 e manteve a liderança com 29 pontos. O Palmeiras também venceu por 3-1, foi a Goiânia e derrotou o Goiás. O Verdão conquistava a terceira vitória seguida e afastava a crise das primeiras rodadas, apesar de ser o primeiro dos 4 times da zona de rebaixamento. A crise maior ficou para o Corinthians, que ao empatar em 2-2 com o Fortaleza no Morumbi, passou a ser o lanterna do campeonato com apenas 10 pontos em 13 jogos. A partida com mais gols foi entre Santos e Juventude na Vila Belmiro. O Santos estava sem vencer há 4 jogos, mas a presença do Rei Pelé nos camarotes parece ter inspirado o time. Vitória do Peixe por 3-2.
A 14ª rodada teve poucos gols, apenas 20, e 3 clássicos regionais. Fluminense e Botafogo ficaram no empate, 1-1 no Maracanã. O Flu chegava ao 4º lugar, enquanto o Botafogo estava num preocupante 15º. Já no clássico paulista entre São Paulo e Santos, no Morumbi, não faltou emoção. É verdade que o São Paulo escalou o time reserva por causa da Libertadores, o que não tira os méritos do Peixe, que goleou o rival por 4-0. Mesmo assim, o São Paulo continuava na liderança com 29 pontos. O Palmeiras confirmava a recuperação e fez grande partida contra o Paraná no Palestra Itália. O Verdão chegou a abrir 2-0 de vantagem, mas deixou o Paraná reagir e empatar. Mas nos 15 minutos finais mostrou que não se abalou com o empate e fez mais 2, 4-2 placar final. Pela primeira vez, o time deixava a zona de rebaixamento. Quem também deixava a zona de rebaixamento pela primeira vez era o Santa Cruz, que venceu o Corinthians no Recife por 1-0 e manteve o timão na lanterna do campeonato. Foi a 4ª vitória seguida do Santa, enquanto o Coringão chegava a 8 jogos sem vencer. Na 15ª rodada, o Paraná venceu o Vasco em Curitiba por 2-1 e chegou pela primeira vez à vice-liderança do campeonato. O Santos também subiu na tabela ao derrotar o Internacional de virada na Vila Belmiro por 2-1. Santos e Paraná chegavam aos 27 pontos, mas o Santos ficava em terceiro pelos critérios de desempate. A liderança ainda estava com o São Paulo, que mesmo escalando novamente um time reserva, conseguiu 1 ponto fora de casa, ao empatar em 1-1 com o Botafogo. O jogo com mais gols foi um empate em 3-3 entre Cruzeiro e Santa Cruz no Mineirão. Os mineiros chegaram a estar vencendo por 3-1, mas os pernambucanos arrancaram o empate. A vitória mais expressiva foi a da Ponte Preta sobre o Fluminense em Campinas, 3-0 para Macaca. E o Corinthians quebrou um jejum de 8 jogos sem vencer. Derrotou o Atlético Paranaense de virada por 2-1, mas permanecia na última posição na tabela. Na 16ª rodada, o líder São Paulo mais uma vez entrou em campo com o time reserva por causa da disputa da Libertadores. Mas o Expressinho não decepcionou. Venceu o Goiás por 2-1 e manteve a liderança com 33 pontos. A disputa pelas posições seguintes estava acirrada. O Inter voltou à vice-liderança ao vencer o Fortaleza no Castelão, também com o time reserva, em função da Libertadores. 2-1 de virada. Paraná e Santos, terceiro e quarto lugar, respectivamente, ficaram no 1-1 em Curitiba. Em seguida, na tabela, estavam Fluminense e Cruzeiro, que fizeram o jogo mais emocionante da rodada no Mineirão. O tricolor saiu na frente, mas permitiu a reação dos mineiros, que viraram o placar. Mas as emoções não pararam por aí. O Flu conseguiu virada com o gol da vitória aos 44 do segundo tempo. 3-2. E o Palmeiras manteve a invencibilidade após a Copa do Mundo ao derrotar o Botafogo no Maracanã por 3-1. Na 17ª rodada, o Corinthians foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense, disposto a sair da lanterna. Para isso, contratou o técnico Emerson Leão. E a mudança de treinador funcionou. 2-1 para o Corinthians. A lanterna voltou a ficar na mão do Santa Cruz, que perdeu para o Grêmio de virada no Recife por 4-2. O Santos confirmou a boa fase e chegou ao 5º jogo seguido sem perder, ao derrotar o Cruzeiro por 2-0 na Vila Belmiro. Com a vitória, o Peixe passou a ser o terceiro colocado no campeonato. A 18ª rodada foi marcada por resultados apertados. O Vasco tirou a invencibilidade do Santos na Vila Belmiro, ao vencer por 2-0. O Peixe era o único time no campeonato que ainda não tinha perdido em casa. O Corinthians continuava se recuperando e venceu o Botafogo no Pacaembu por 1-0.
mas ainda estava na zona de rebaixamento. Ponte Preta e Goiás fizeram uma partida eletrizante em Campinas. A Ponte abriu 2-0 de vantagem, mas os goianos reagiram e chegaram ao empate. Mas nos acréscimos, a Macaca conseguiu a vitória, 3-2. Quem também conseguiu a vitória nos acréscimos foi o Flamengo, que venceu o Grêmio por 1-0 no Maracanã. E o São Paulo foi a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, num jogo que entrou para a história do futebol, graças a uma tarde inspirada do goleiro artilheiro, Rogério Ceni. O Cruzeiro vencia por 2-0, quando o Rogério defendeu um pênalti. E ele não parou por aí. Numa jogada ensaiada em cobrança de falta, ele marcou um golaço. Com esse gol, ele atingiu a marca de 63 gols. Deixou para trás o paraguaio Chilavert e passou a ser o goleiro que mais gols marcou na história do futebol. Mesmo assim, ele não se deu por satisfeito e de pênalti ainda empatou a partida, 2-2 placar final, e a liderança mantida com 35 pontos. A 19ª rodada foi a última do primeiro turno e foi rica em gols, 31. A maior goleada foi a do Grêmio sobre o Fortaleza em Caxias do Sul, 4-1 para o tricolor gaúcho, que pela primeira vez chegava entre os 5 primeiros colocados que se classificariam para a Libertadores. No Morumbi, o líder São Paulo recebeu o Paraná, que estava em terceiro lugar. E a partida correspondeu à boa campanha das duas equipes. O Paraná esteve à frente no placar por 2 vezes, mas os donos da casa reagiram e venceram por 3-2. Com o resultado, o Paraná caiu para a 4ª posição, enquanto que o São Paulo manteve a liderança no final do primeiro turno, que ficou com a seguinte classificação. Em primeiro, o São Paulo com 38 pontos. Em segundo, o Internacional com 34, seguido pelo Santos com 32. O Paraná em quarto com 31 e em quinto o Grêmio com 29. Na outra ponta da tabela, em 16º, o Goiás com 21. E na zona de rebaixamento, em 17º, o Botafogo, também com 21, mas com uma vitória a menos que o Goiás. Em 18º, o Corinthians com 20. Em 19º, Fortaleza, também com 20, mas com 2 vitórias a menos que o Corinthians. E na lanterna, o Santa Cruz com 18 pontos. 20ª rodada. O Santos voltou à vice-liderança ao vencer de virada o Goiás na Vila Belmiro por 2-1. E foi beneficiado pela vitória do Vasco sobre o Internacional em Porto Alegre por 2-1. Apesar da derrota colorada, o golaço de Arley de bicicleta foi considerado um dos mais bonitos do campeonato. O Inter caiu para terceiro e o Vasco subiu para a 5ª posição. Na 21ª rodada, o Botafogo continuou mostrando sua recuperação depois da contratação do técnico Cuca. 4-0 sobre o Paraná no Maracanã, na maior goleada da rodada. Já o Fluminense despencava ladeira abaixo com mais uma derrota. Perdeu para o Goiás por 3-1 em Goiânia. Nesta partida, o Goiás quebrou um jejum de 11 jogos sem vitórias, enquanto que o Flu chegava ao seu 5º jogo seguido sem vencer. O líder São Paulo foi a Fortaleza e empatou em 1-1, mantendo a ponta com 40 pontos. As maiores emoções do jogo ficaram para os minutos finais. O gol do Fortaleza saiu aos 41 do segundo tempo. 2 minutos depois, o São Paulo igualou o placar. E ainda teve a chance de ganhar, mas o goleiro artilheiro Rogério Ceni perdeu um pênalti nos acréscimos. Na 22ª rodada, mais uma goleada do Botafogo. 5-0 em cima do Atlético Paranaense, devolvendo com juros a goleada de 4-0 sofrida no primeiro turno. Goleada também no Clássico Paulista entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Mais uma vez, o Rei Pelé mostrou que é pé quente. Sua presença nos camarotes inspirou os jogadores. Resultado,
5-1 para o Peixe, que se manteve em terceiro lugar. A segunda posição continuava com o Inter, que derrotou o Flamengo de virada no Maracanã, 2-1 para o Colorado. O resultado complicou a vida do Flamengo, que terminou a rodada em 17º lugar, o primeiro da zona de rebaixamento. O São Paulo seguia mais líder do que nunca. Passou fácil pelo Lanterna Santa Cruz no Recife. 3-1 para o tricolor paulista, que chegou aos 43 pontos. Na 23ª rodada, novos clássicos regionais. São Paulo e Corinthians jogaram no Morumbi. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Corinthians segurou o empate em 0-0. Apesar de perder pontos, o São Paulo se manteve na liderança. Botafogo e Flamengo fizeram o clássico carioca. A vitória de 2-0 do Flamengo tirou os rubro-negros da zona de rebaixamento. E quem desceu para a zona perigosa foi o São Caetano. Perdeu para o Palmeiras no Palestra Itália por 3-1. Na 24ª rodada aconteceu o duelo entre os líderes do campeonato. São Paulo e Internacional, que haviam decidido a Libertadores no mês anterior, jogaram no Morumbi. E os donos da casa levaram a melhor, venceram por 2-0 e se distanciaram na liderança com 47 pontos, 4 a mais que o Colorado. A maior goleada da rodada foi a do Grêmio sobre o Botafogo, 4-0 em Porto Alegre, em tarde inspirada do atacante Rômulo, que marcou 3 gols. O resultado levou o Grêmio à 3ª colocação na tabela. Quem também fez 3 gols foi o atacante Obina do Flamengo, na vitória por 4-3 sobre o Fortaleza no Castelão. Foi o jogo em que a rede mais balançou nesta rodada. O Fluminense, após 7 jogos sem vencer, finalmente conseguiu uma vitória. Derrotou o Figueirense no Maracanã por 2-0, com direito a um golaço de Petkovic, após bela jogada de Marcelo. A 25ª rodada foi marcada por mais uma goleada do Grêmio. Desta vez a vítima foi a Ponte Preta, 4-0 para o tricolor gaúcho em Porto Alegre. O resultado levou o Grêmio à vice-liderança do campeonato, tirando o lugar do maior rival, o Internacional. O Colorado perdeu para o Figueirense por 1-0 em Florianópolis, num gol curioso. O goleiro Klemer parou na jogada para pedir impedimento, que não houve. E Marquinhos Paraná nem tomou conhecimento da reclamação e fez o gol da vitória dos catarinenses. A briga pela última vaga na Libertadores continuava acirrada. Nessa rodada, o Paraná tirou o Vasco da 5ª posição, ao derrotar o Fortaleza por 2-0 em Curitiba. Na 26ª rodada, nova goleada em jogo do Grêmio. Só que depois de 2 goleadas gremistas por 4-0, foi a vez do Grêmio perder pelo mesmo placar. O algoz do tricolor gaúcho foi o Goiás, 4-0 no Serra Dourada. Mesmo assim, o Grêmio se manteve na vice-liderança. A outra goleada da rodada saiu na vitória do Santos sobre o Flamengo, 3-0 na Vila Belmiro. O Peixe seguia na 4ª colocação. O terceiro lugar continuava com o Internacional, que perdeu a chance de subir uma posição após empatar em 1-1 com o Corinthians em Porto Alegre. O gol de empate do Inter saiu numa falha incrível do goleiro Marcelo, que Fernandão não perdoou. O clássico entre Palmeiras e São Paulo foi disputado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O tricolor saiu na frente, mas o Palmeiras fez grande partida e virou o placar, 3-1 sobre o líder do campeonato. 3-1 também foi o placar da vitória do Fortaleza sobre o Fluminense no Maracanã. Com o resultado, caía mais um técnico no Brasileirão. Desta vez, Antônio Lopes não resistiu aos maus resultados do tricolor carioca. Chegamos à 27ª rodada, que foi marcada por clássicos regionais e goleadas.
O Fla-Flu no Maracanã marcava a estreia de um novo técnico para o Fluminense. E o começo foi animador para Paulo César Guzmão, que viu seu time sair na frente no marcador. Mas o Flamengo virou o placar e ainda fez mais 2 gols. Goleada rubro-negra por 4-1, numa das melhores partidas do Flamengo no campeonato. Goleada também no Clássico Paulista entre Corinthians e Santos no Pacaembu. 3-0 para o Santos, que subia para o 3º lugar na tabela. A maior goleada da rodada foi a do líder São Paulo sobre o Vasco. 5-1 para o tricolor paulista no Morumbi, com direito a um golaço de falta do goleiro artilheiro Rogério Ceni. O São Paulo mantinha 5 pontos de diferença para o vice-líder, enquanto o Vasco caía 2 posições e ficava em 8º lugar na tabela. A 28ª rodada foi marcada pelo 3-1. 4 jogos terminaram com este placar. O Palmeiras fez 3-1 no Flamengo no Palestra Itália, em tarde inspirada de Edmundo, que ficou a 1 gol de igualar Zico como o 3º maior artilheiro de todos os tempos no Brasileirão. Troca de posição no alto da tabela só na vice-liderança. O Santos tirou o Grêmio do 2º lugar ao vencê-lo por 1-0 na Vila Belmiro. Com isso, o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder ao vencer de virada o Fluminense no Maracanã. O resultado acentuou a crise do tricolor carioca, que chegava ao 15º lugar, apenas 2 posições acima da zona de rebaixamento. Chegamos às últimas 10 rodadas do campeonato. A 29ª foi marcada por grandes jogos e goleadas expressivas. Num dos melhores jogos do Brasileirão, o Botafogo enfrentou o Santos no Maracanã. A partida foi eletrizante. O primeiro tempo terminou 2-1 para os cariocas. No segundo tempo, o Santos deixou o placar em 3-2. Mas as emoções não pararam por aí. Nos minutos finais, o Botafogo marcou 2 vezes e venceu o jogo por 4-3. O resultado fez o Santos descer da vice-liderança para o 5º lugar. 3 goleadas na rodada. O Vasco fez 4-0 no Santa Cruz, no Recife. O Santa seguia na lanterna do campeonato, enquanto que o Vasco voltava a entrar na briga por uma vaga na Libertadores, ao chegar novamente ao 6º lugar. No clássico entre as 2 maiores torcidas do Brasil, goleada rubro-negra. 3-0 sobre o Corinthians no Maracanã. O Timão continuava na zona de rebaixamento em 17º lugar, enquanto que o Flamengo já respirava tranquilo na 10ª posição. Mas a maior goleada foi a do líder São Paulo sobre o Juventude. 5-0 no Morumbi, lotado com 55 mil torcedores. O tricolor caminhava tranquilo rumo ao tetracampeonato, com 59 pontos, 8 a mais que o vice-líder. Na 30ª rodada, novo confronto entre líder e vice-líder. São Paulo e Grêmio em Porto Alegre. Neste jogo saiu o gol mais rápido do campeonato. Danilo abriu o placar para o São Paulo aos 51 segundos de jogo. Mas o Grêmio conseguiu um empate 1-1, placar final. O Grêmio desceu para o 4º lugar e o São Paulo manteve a liderança com 60 pontos. O Internacional voltou à 2ª posição após vencer a Ponte Preta em Campinas por 2-0, mas tinha 7 pontos a menos que o líder. Já a Ponte desabava para a zona de rebaixamento. E quem saiu de lá para não mais voltar foi o Corinthians. Derrotou o Cruzeiro por 1-0 no Pacaembu. A única goleada da rodada foi a do Vasco sobre o Palmeiras. 3-0 em São Januário. A curiosidade do jogo foi o pênalti perdido por Edmundo. Pela 3ª vez, ele desperdiçou uma penalidade máxima contra o Vasco, time que o revelou. Muitos clássicos regionais da 31ª rodada. O Corinthians enfrentou o Palmeiras no Morumbi.
e venceu por 1-0. Foi a primeira vitória do Timão num clássico paulista no ano de 2006. Vasco e Flamengo jogaram no Maracanã. O Vasco venceu por 3-1 de virada. Com o resultado, os cruz-maltinos chegaram ao 5º lugar dentro da zona de classificação para a Libertadores. Goleada só no Clássico Paranaense. O Atlético recebeu o Paraná na Arena da Baixada e humilhou o rival, 4-0. Com a derrota, o Paraná saiu da zona de classificação para a Libertadores, caindo para o 6º lugar. O grande momento do jogo foi o golaço de Denis Marques, que entrou para a galeria dos gols mais bonitos do campeonato. E o líder São Paulo venceu mais uma, 2-0 sobre o Figueirense em Florianópolis. Neste jogo, Rogério Ceni completou 700 partidas com a camisa tricolor. A 32ª rodada foi a segunda com mais gols no campeonato, 37 no total. 10 deles saíram no jogão entre Atlético Paranaense e Vasco em Curitiba. Foi a partida em que a rede balançou mais vezes em toda a competição, com simplesmente 4 viradas no placar e belos gols. Aos 32 do segundo tempo, o marcador apontava 4-4. Mas o Atlético queria mais e ainda fez 2 gols. No final, 6-4 para o Furacão, que chegava à 7ª posição na tabela. O Vasco caiu para o 6º lugar, saindo da zona de classificação para a Libertadores. Entre os primeiros colocados, o único que não tropeçou foi o vice-líder, o Internacional. Venceu o Botafogo por 1-0 no Maracanã, com um gol de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. E foi no jogo do tricolor cearense que saiu a única goleada da rodada, 4-0 para o Corinthians no Castelão. O Timão se distanciava da zona de rebaixamento e já se aproximava da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A 33ª rodada foi a última, com vários clássicos regionais. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o São Paulo. Num jogo muito disputado, o São Paulo venceu por 1-0 e chegou aos 67 pontos. O Peixe, em terceiro, estava 12 pontos atrás do São Paulo, praticamente dando adeus às chances de chegar ao título. No Maracanã, Botafogo e Fluminense fizeram o clássico carioca. As emoções ficaram para os 15 minutos finais. Os 3 gols do jogo saíram neste período. O Alvinegro levou a melhor, 2-1, e subiu para o 8º lugar. O Fluminense estava em 16º, a uma posição da zona de rebaixamento. Em Porto Alegre, Grenal no Olímpico. O Inter não deixou o São Paulo se distanciar na liderança ao vencer o maior rival por 1-0, mas continuava a 5 pontos do líder. O Grêmio seguia na 4ª posição. Já o Vasco desperdiçou a chance de se manter com o mesmo número de pontos que o Paraná, ao perder para o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2-1. O Cruzeiro ainda alimentava a esperança de chegar à Libertadores, pois estava em 7º, a 1 ponto do Vasco, o 6º colocado. O destaque do jogo foi o frango do goleiro Cássio, que deu a vitória ao time mineiro. O jogo mais importante da 34ª rodada foi entre Vasco e Paraná, que travavam uma batalha direta por uma vaga na Libertadores. Jogando em casa, o Vasco venceu por 3-1. Os dois times estavam com 53 pontos, mas o Paraná ficava com a 5ª posição por ter 2 vitórias a mais que o time carioca. O São Paulo abriu 7 pontos de vantagem sobre o Inter, ao golear o Botafogo por 3-0 no Morumbi. A surpresa da rodada ficou por conta do Lanterna Santa Cruz, que goleou o Cruzeiro no Recife, 4-1. Mesmo assim, os pernambucanos seguiam numa situação dramática em termos de rebaixamento. A goleada também deixou o Cruzeiro mais distante da Libertadores, com 4 pontos a menos do que Vasco e Paraná. A 35ª rodada sacramentou 2 rebaixamentos que já eram previsíveis.
O Santa Cruz perdeu para o São Caetano por 3-0 e confirmou sua volta à segundona, diante da própria torcida no Recife. O azulão ainda mantinha esperança de escapar da degola. O Nordeste teve também seu outro representante rebaixado. O Fortaleza perdeu para o Internacional por 3-0 em Porto Alegre. Neste jogo, o goleiro Renan chegou à incrível marca de 720 minutos sem sofrer gol. Foram 8 jogos seguidos sem buscar a bola no fundo da rede, um recorde no time gaúcho, superando a antiga marca que era de Tafarel, com 702 minutos. A vitória do Inter tirou a chance do São Paulo de ser campeão nesta rodada. Mas o tricolor fez sua parte e venceu o Goiás por 2-0 no Serra Dourada e ficou a apenas 3 pontos do título. Na luta para escapar do rebaixamento, o Fluminense conseguiu 3 pontos importantes ao derrotar o Cruzeiro por 1-0 no Maracanã. O tricolor fez as pazes com a vitória após 12 jogos sem vencer. O jejum do técnico PC Guzmão era maior ainda. Ele estava a 17 partidas sem vitórias, incluindo suas passagens no comando do São Caetano e do Cruzeiro. Mas a briga com a Ponte Preta para fugir da segundona seguia firme, pois a Macaca também venceu. 3-0 sobre o Flamengo em Campinas. O Palmeiras também cumpriu seu papel, venceu o Botafogo por 2-1 em São Paulo. A derrota pôs fim ao sonho do Botafogo de chegar à Libertadores. Neste jogo, Edmundo superou Zico e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 136 gols. O animal só ficou atrás de Roberto Dinamite e Romário. Curiosamente, 3 jogadores que foram revelados no Vasco da Gama. O título de campeão brasileiro foi decidido na 36ª rodada. O São Paulo entrou no Morumbi sob os aplausos de 68.237 torcedores. O jogo de maior público do campeonato. O tricolor precisava vencer o Atlético Paranaense para levantar a taça, mas podia contar também com uma combinação de resultados com o jogo entre Internacional e Paraná. Um tropeço colorado em Curitiba daria o tetracampeonato ao São Paulo. O tricolor partiu para o ataque desde o começo e abriu o placar com o zagueiro Fabão. Nem mesmo o gol de empate do Atlético esfriou a torcida. Fim de jogo, 1-1. Os jogadores iniciaram uma ainda tímida comemoração, pois faltava a confirmação da derrota do Internacional. A espera durou longos 9 minutos. Finalmente veio a notícia, fim de jogo em Curitiba. Agora a festa era pra valer. São Paulo, tetracampeão brasileiro. É muito difícil, gente. É muito difícil. Eu saí de onde eu saí. E hoje, graças a Deus, tá num clube como São Paulo. Mas a rodada não foi só de festa para o tricolor paulista. O tricolor gaúcho também comemorou. O Grêmio manteve o 3º lugar e garantiu a vaga na Libertadores ao derrotar o Santa Cruz por 3-1 em Porto Alegre. Mas havia ainda outras decisões em jogo no campeonato. Nem o temporal em Curitiba tirou o fôlego do Paraná, que em 6º lugar venceu o Inter por 1-0 e continuava na luta para chegar à principal competição da América. Na parte de baixo da tabela, jogos decisivos para escapar da Série B e também para se classificar para a Copa Sul-Americana. O 16º lugar era do Fluminense, após o empate com o Corinthians, 1-1 no Pacaembu. O tricolor seguia na beira da zona de perigo, mas não entrava nela. O Corinthians, em 11º, praticamente se garantia na Sul-Americana. Em 17º, a Ponte precisava vencer o Fortaleza no Castelão
para sair da zona de rebaixamento, mas perdeu o jogo por 1-0. Ficou a 3 pontos do Fluminense. Apesar de já conhecermos o campeão, as duas últimas rodadas ainda reservariam fortes emoções. O rebaixamento para a Série B foi decidido na 37ª. O Palmeiras era um dos times com chances de cair e foi goleado pelo Internacional no Palestra Itália, 4-1. O Verdão terminou a rodada a uma posição da zona de rebaixamento, mas graças aos resultados dos outros jogos, garantiu a permanência na elite do futebol brasileiro. O Fluminense, que também corria risco, foi ao Recife enfrentar o Santa Cruz. O golaço de Nenê aumentou a apreensão dos cariocas. Mas o Fluminense conseguiu a virada e escapou da degola. Vale lembrar que, apesar de bater na porta da zona de descenso, o Fluminense não entrou nela em nenhuma rodada do campeonato. E o tricolor nem precisaria vencer o jogo dele, porque a Ponte Preta não fez o que precisava. Perdeu para o Goiás por 3-0 no Serra Dourada, resultado que derrubou a Ponte. O outro rebaixado na rodada foi o São Caetano. Jogando em casa, o Azulão perdeu para o Paraná 2-0 e se juntou a Ponte, Fortaleza e Santa Cruz. A vitória paranista levou o time de volta à 5ª posição. Agora o Paraná só dependia de seu resultado na rodada final para chegar à Libertadores. A terceira vaga foi preenchida pelo Santos, após o empate em 1-1 com o Vasco, no Rio de Janeiro. Em sexto lugar, o Vasco continuava com chances, mas precisava vencer o próximo jogo e torcer por um tropeço do Paraná. Foi também na penúltima rodada que o São Paulo recebeu o troféu oficial da CBF. No jogo da entrega das faixas contra o Cruzeiro, o tricolor se despediu da torcida com mais uma vitória no Morumbi, 2-0. Festa merecida para o time de melhor campanha no campeonato. Após receber a medalha de campeão, Rogério Ceni a ofereceu à torcida. Sorte do bancário que ficou com a relíquia e agradeceu comovido. Valeu, Rogério. Valeu. Pode deixar que eu vou guardar com carinho isso aqui, viu? Taça na mão do principal representante são paulino, Rogério Ceni. 704 jogos com a camisa tricolor. Goleiro menos vazado, artilheiro do time no campeonato com 8 gols, junto com o atacante Lenilson. Nada mais justo, craque do campeonato. A última rodada serviu para apontar os classificados para as últimas vagas nas competições continentais. O Juventude, que tinha chances de chegar à Copa Sul-Americana, perdeu para o Corinthians por 5-3 e desperdiçou a oportunidade de classificação. A última vaga ficou com o Atlético Paranaense, após o empate com a rebaixada Ponte Preta, 1-1 em Campinas. Na busca pela única vaga restante na Libertadores, o Vasco foi a Florianópolis enfrentar o Figueirense, com o olho no campo e o ouvido no radinho, para acompanhar o resultado do Paraná. E as notícias que vinham de Curitiba eram favoráveis aos cariocas. Nada de gol do Paraná. Bem que o Vasco tentou, mas nos minutos finais, o travessão impediu a vitória vascaína. 0-0. Fim do sonho cruz-maltino. A realidade era do Paraná. Empate em 0-0 com o campeão São Paulo. Festa na última rodada para o time paranaense, que pela primeira vez chegava à Libertadores. A classificação final ficou assim. Campeão São Paulo, 78 pontos. Classificado para a Libertadores e para a Copa Sul-Americana. Em segundo, o Internacional com 69 pontos. O Colorado já tinha vaga na Libertadores assegurada, pois foi o campeão em 2006. Os outros classificados foram Grêmio em terceiro, 67 pontos. Em quarto, o Santos com 64. E em quinto, o Paraná
com 60 pontos. Em seguida, os representantes brasileiros da Copa Sul-Americana. O Vasco em sexto com 59 pontos. Em sétimo, Figueirense com 57. Em oitavo, Goiás com 55. Seguido pelo Corinthians com 53. O Cruzeiro chegou em décimo também com 53 pontos, mas com uma vitória a menos que o Corinthians. Em 11º, o Flamengo com 52 pontos. O rubro-negro também já tinha se classificado para a Libertadores, pois venceu a Copa do Brasil. Por isso ficou de fora da Sul-Americana, já que só o campeão brasileiro pode disputar as duas competições. Em 12º, o Botafogo, também classificado para a Sul-Americana, com 51 pontos. E a última vaga ficou com o Atlético Paranaense, em 13º, com 48 pontos. Os times que ficaram de fora das competições internacionais foram o Juventude, em 14º, com 47 pontos. O Fluminense, 15º, com 45. E o Palmeiras, 16º, com 44. Foram rebaixados a Ponte Preta com 39 pontos, o Fortaleza com 38, São Caetano 36 e o Lanterna Santa Cruz com apenas 28 pontos ganhos. Em 2007, 4 novos representantes da Série A. O Atlético Mineiro, campeão da Série B, com uma campanha irretocável e a presença de multidões em seus jogos. Além do Galo, 3 times do Nordeste voltam à elite do futebol brasileiro. Entre eles, 2 do Recife. O Sport, vice-campeão da Segundona, e o Náutico, que chegou em terceiro. A última vaga para a Série A ficou com o 4º colocado, o América do Rio Grande do Norte. Ponto final no Campeonato Brasileiro de 2006. Foram 380 jogos, 1.030 gols marcados em 34.200 minutos de bola rolando. Quer mais? Então aguarde o Brasileirão 2007.